Isso, está gravando e eu vou projetar a nossa tela aqui, nossa área de trabalho. Só um pouquinho. Ok, pessoal? Consegue visualizar a tela aí? Sim. Todos conseguem visualizar a tela? Ok. Tá, então, ó, esse material que está projetado aqui é do livro de vocês, está na página 78, tá? Hoje nós vamos começar o capítulo 3, que, né, finalizamos aquele estudo com relação ao capítulo 2, que foi a questão, né, da identificação dos processos físicos e químicos e, logicamente, os processos de separação, né, da substância. Agora a gente vai começar propriamente, né, um material mais assim pontual com relação à área da química, que a gente vai estar falando aqui, né, em relação que a parte de elementos químicos e a parte de modelos, né, com relação à constituição da matéria, tá? É um material que vocês já estudaram lá no 9º ano, mas aqui, logicamente, a gente estuda com uma profundidade maior, tá? E antes de começar a falar isso, né, a gente vai falar um pouquinho do tema aqui, a parte de metais. Todos nós conhecemos esse material que faz parte do nosso cotidiano, né? Os materiais que são constituídos de metais. Mas o que seriam realmente nessa palavra metais dentro da química e dentro da aplicação do nosso cotidiano, tá? Então, vamos aqui passar um pouquinho, né, no nosso livro, nós estamos aqui no nosso livro, que fala um pouquinho, né, os metais, material essencial para a sociedade. Deixa eu só diminuir um pouquinho, porque senão dá... Quem tiver com o livro, talvez consiga ler melhor. Quem não estiver, né, tá aqui projetado. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho assim, não fica bom. Parece que não tá ficando bom essa projeção. Conseguem ver? Alguém consegue ler para nós esse parágrafo aqui? Quem gostaria de ler, que está conseguindo ver com maior nitidez aí? Eu consigo Até enxergar. aqui, ó. Pode Então, ler? por favor, quem falou, pode ler. Quem falou é o Gustavo. Gustavo. Por favor, Gustavo, você é o nosso parceiro aqui na leitura, né? Faça essa leitura aqui para nós desse primeiro parágrafo, por favor, Gustavo. Tá bom. A pesquisa histórica sugere que a humanidade procura sempre garantir e melhorar suas condições de sobrevivência. Isso se manifesta, por exemplo, no desenvolvimento contínuo de ferramentas e utensílios. No princípio, as pedras, denominação informal para as rochas e minerais, abundantes, eram a principal matéria-prima desses objetos. Elas podiam ser lascadas ou polidas para a fabricação de artefatos variados, mas algumas quebravam ou se desgastavam com facilidade. Há alguns milênios, a humanidade percebeu que algumas pedras tinham propriedades diferentes. Elas não lascavam como as outras, permitindo a fabricação de artefatos mais resistentes, e podiam ser moldadas. Essas pedras apresentavam metais em sua constituição. Então, né, isso aqui é um tema que vocês já estudam desde lá, né, na parte da história, né, da pré-história, né, a era da pedra lascada, pedra polida, né, assim. E lá já, né, se conheciam que as rochas, né, tinham diferentes consistência, resistência, maleabilidade, mas ainda não conhecia o que dava a elas essa característica, né? E a partir daí começaram a se estudar isso, a descobrir, né, no cotidiano, e hoje nós sabemos que são os metais, né? E um dos metais mais aplicados, né, tanto lá no passado quanto hoje, é, por exemplo, o ferro, né? Então, o ferro, o cobre, quem já viu o material construído de cobre, né? Na casa de vocês, aí tem utensílios, né? À base de cobre, tem utensílios à base de ferro. Aí, de onde vem esse material? Ferro, cobre, né? Cobre, ferro. Vem de diferentes tipos de rochas, né? Constituição dos minerais. Então, tá lá nas rochas que nós extraímos o cobre e o ferro. E nós temos, né, esses elementos, então, eles estão sozinhos, lá eu vou lá na rocha e pego o cobre lá na rocha. Não, esse cobre, ou esse ferro, ele está numa forma que a gente fala combinado, ligado, de alguma forma.
Normalmente, essa forma combinada, essa forma ligada, é uma que dá maior estabilidade, menor energia, né? E nós vamos lá e extraímos ele dessa forma combinada, dessa forma estabilizada, e vamos dar aplicabilidade a ele em diferentes confecções de materiais necessários para o nosso cotidiano, nossos utensílios, nossa sobrevivência, ok? Então, nós temos, por exemplo, né, esse aqui também está no livro de vocês, tá? Só tentando ampliar aqui um pouquinho mais. Acho que assim melhora, né? Por exemplo, ó, cobre, enxofre e ferro são elementos combinados. Eu tenho eles em determinados tipos de rocha. Que rocha é essa? Que minério é essa, né? É a calcopirita. É um tipo de rocha que contém, né, o cobre. Então, eu quero extrair o cobre, eu posso tirar dessa rocha. O próprio enxofre e o ferro estão juntos, combinados. Agora, como que eles estão combinados? Nós vamos estudar isso mais para frente, né? Nós temos, por exemplo, zinco e enxofre também combinado. É um outro tipo de rocha. Ó, essa aqui é muito comum, né? Alumínio e oxigênio, é a bauxita. É um tipo de rocha que tenha alumínio e oxigênio. Certo? Então, nós temos, né, diferentes tipos de rocha no nosso solo que estão presentes ali determinados metais, determinados elementos químicos. Da onde eu vou extrair o ouro, professor? De determinados tipos de rocha. A prata, da mesma forma, certo? E, logicamente, né, isso foi muito tempo curioso, estudado, né, isso aqui, ó, desde que ele está citando, por volta de 1200 antes de Cristo, né, já se pensava na questão do ferro, né, que estava ligado a quem? Ao oxigênio, que é um tipo de rocha que é a hematita, tá? E já vem, né, então, há muitos e muitos anos, esse estudo. Hoje, por exemplo, todo mundo conhece esse material aqui. Vocês conhecem esse fiozinho aqui? Esse fiozinho aqui é de quê, pessoal? É cobre. Cobre, né? Muito utilizado aí na área de eletricidade, não é assim? Né? Como um excelente condutor. Esse material aqui que está mais ampliado aqui, ó. Vocês conhecem esse? Deixa eu só ampliar aí um pouquinho mais. Acho que dá para ver, mas só ampliando um pouquinho. Está no livro de vocês também, né? Esse aqui, ó, é um metal chamado nióbio, né? É obtido do minério como a columbilita, né? Na verdade, é um metal, né? E ele é muito tem abundância, inclusive, em território brasileiro, certo? O Brasil é um dos grandes produtores de nióbio. E olha aqui para vocês verem essa tabelinha aqui. Só pedir para o Gustavo ler esse pedacinho aqui, que eu já pulei um pouco, né? Gustavo, você lê esse pedacinho aqui para nós, ó. Ferro até mais resistente. Por favor, você consegue? Deixa eu só aumentar um pouquinho. Eu Dá para acabei visualizar aumentando tranquilo. a rocha de nióbio ali, né, que contém o nióbio, e acabou. Vamos lá. Pode ler para nós, por favor. O ferro extraído do minério pode ser combinado posteriormente com outros metais para formar materiais com propriedades diferentes dos metais isolados. As ligas metálicas. A adição de nióbio ao ferro, por exemplo, confere maior tenacidade e menor densidade ao material. As ligas de ferro-nióbio podem, entre outras aplicações, levar à produção de carros mais leves, portanto, mais econômicos e, ao mesmo tempo, mais resistentes. Olha aí, então, né? Então, professor, eu posso fazer ligas metálicas? Sim, nós vamos estudar ainda mais para frente, né? A parte de ligações químicas, e uma delas é as ligações entre os metais, tá? Então, quando eu tenho, né, ligas metálicas, às vezes eu consigo ter um material com maior resistência e, logicamente, maior durabilidade.
E, dependendo das minhas necessidades, eu preciso de um material, inclusive, menos denso. Então, por exemplo, né, acabou de falar aqui a questão da produção de carros. Cada vez mais eu preciso de carros mais velozes, mais leves, né? E, consequentemente, eu preciso pensar no material que eu vou construir esse automóvel. A mesma área de vocês, né? Vocês são da área de edificações, né? Futuros engenheiros, provavelmente da área de engenharia civil, né? Então, vocês também têm que pensar na parte de construção, né? A parte de sustentação da construção são ligas metálicas. E quando que eu vou usar determinado tipo de liga? Então, eu tenho que conhecer essas características dessas ligas para ter uma maior resistência e uma maior durabilidade, ok? Só mais esse pedacinho, Gustavo. O nióbio é um metal. O nióbio é um metal raro no planeta, mas de fundamental importância para a indústria de tecnologia de ponta. Por isso, sua demanda tem aumentado significativamente nos dias atuais, ou seja, sua exploração apresenta grande vantagem econômica. O Brasil possui, com larga vantagem, a maior reserva mundial de nióbio e é também o maior produtor desse metal. Observe. Vocês sabiam disso? O Brasil, olha aí, né, pioneiro com relação, quando a gente fala que o Brasil é um país privilegiado, né, com relação às suas reservas naturais, olha, tem uma aí, ó, a maior reserva mundial está onde? No Brasil, fica no estado de Minas Gerais, tá? Olha aí a produção, essa tabelinha aqui é de 2015, tá? Não está tão atualizada, estamos em 2020, está com um atraso aí de 5 anos, né? Que é o do livro aí que nós pegamos. Mas é lá o Brasil, né? Na verdade, 2014, né, gente? 2014. Ela foi publicada em novembro de 2015, mas esse valor aqui é de 2014, tá? Então, olha lá as reservas e as milhares de toneladas e a produção por toneladas em 2014 no Brasil, no Canadá e em outros países. Olha lá em relação aos outros países, em relação ao Canadá. Então, o Brasil realmente está, né, no topo aqui com relação ao nióbio. E o nióbio é um material, um metal, um elemento químico que está na rocha, né, nessa rocha aqui, e que nós temos, né, uma das rochas, né, que tem nióbio, e nós temos grande aplicação desse material na área de tecnologia, desenvolvimento tecnológico. Tá? Então, temos que realmente valorizar essa matéria-prima que está aqui em nosso país. Tá ok? Próximo slide. Nós temos aí, né? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Ó, além, né, no caso do nióbio, né, a gente tem também a questão aqui, ó, o alumínio, que a rocha principal, né, de produção do alumínio é a bauxita, tá? A gente também tem tem uma abundância, né, nesse tipo de rocha também no Brasil, tá? Nós temos também ferro, né? Tem alumínio em composição ligas leves também, né? Por exemplo, alumínio muito utilizado hoje, né, na indústria para fabricação de aviões, para fabricação de quer dizer, aeronaves, automóveis, então tem sido muito aplicado hoje o alumínio. Mas a gente tem um grande problema com relação também à forma como isso é explorado, esses minérios, né? E aí os desastres ambientais, nós também somos, né, pioneiros com relação a desastres ambientais aí, em relação a mineradoras. Quem se lembra do acidente que aconteceu aí o ano passado? Você se lembra do acidente que aconteceu o ano passado? Também em qual estado? Onde que aconteceu esse acidente? Hein, pessoal? Oi? Em Minas Gerais. Minas Gerais, né? O nome tem Minas Gerais, né? Por que essa nomenclatura Minas, né?
né? Vem da área de quê? De minério, né? Então, é um estado que tem alta produção, né, de minérios com relação ao tipo de rocha. Então, nós temos ali muitas mineradoras. Isso é benéfico? É benéfico, mas também tem um lado negativo, né? A gente tem a questão ambientais negativos. Então, por isso que a gente hoje bate muito nessa tecla, né, que é preciso aprender a retornar esses minérios, esses metais, novamente para o processo original, a partir do momento que a gente tem um descarte. Hoje, por exemplo, vocês não vê mais nenhuma latinha, né, de refrigerante, de alumínio, composição que alumínio, aí dando sopa na rua, né? Por quê? Porque o pessoal hoje, né, nós temos várias indústrias, né, de reciclagem, né, empresas de reciclagem que retornam esse alumínio para o processo inicial, né, ou seja, retorna para as indústrias e tem uma alta demanda com relação a isso. Exatamente porque cada vez que a gente for explorando, vai chegar num ponto, né, que nós não temos mais condição, né, de produzir, de fornecer. Tá ok, pessoal? Tudo bem até aqui com relação a essas questões dos minérios? Só fazer um negocinho aqui, rapidinho. Sim ou não? Tudo sim. Tudo sim? O pessoal está me ouvindo? Bom, isso é o capítulo, né, que está no livro de vocês, inicial, que é a parte introdutória para o capítulo 3. Agora a gente dá um salto aí, a gente vai lá para o capítulo, para o tema 1. Exatamente, né? Saindo da parte introdutória, indo para o tema 1, nós vamos aí para a página 82. Eu estou com um slide, eu vou usar esse slide, mas qualquer coisa eu copio e jogo lá na lousa para a gente fazer a explicação. Para a gente ser um pouco mais sucinto e aí a gente dá uma caminhada melhor. Bom, para falar então, né, a gente fez uma introdução aí sobre as rochas, sobre os minérios, sobre a origem desses minérios, especificamente dos metais. Mas, dentro da química, nós estudamos isso como o quê? Como átomos de elementos químicos. E nós temos uma diversidade, né? Nós falamos aí do nióbio, falamos do alumínio, falamos do ferro, né? Mas nós temos uma diversidade desses elementos químicos. E esses elementos químicos são constituídos por átomos. Então, para a gente falar um pouco desses elementos químicos, a gente tem que estudar um pouco, a entender um pouco a micro deles, né? Então, a gente tem que entender a parte atômica, a estrutura atômica. E hoje, né, nós não temos ainda conhecimento com relação ao átomo. Falar assim, eu conheço o átomo, de fato. Não. Nós temos alguns modelos e ainda uma parte histórica de evolução do estudo e proposição desses modelos atômicos, que inclusive é conhecido já pelos senhores, que já foi apresentado. Então, nós vamos fazer aqui um reprise, né, com relação a esses modelos. Isso está no livro de vocês, na página 82, 83, 84, 85, 86, 7, 8, 9, 90... até a página 93, certo? 94, melhor dizendo. Então, vai de 82 a 94. A gente vai tentar fazer uma síntese disso aqui nesses slides. Ok, pessoal? Tudo bem? Sim ou sim? Sim. Sim, então vamos lá. Tá, então, ó, dentro, né, da definição de química, que a gente já até tinha falado lá no início, né, mas entrando propriamente dita agora na parte micro da química, né, nós estudamos a parte macro, o raciocínio com relação à densidade, solubilidade, com relação à substância, mistura, né, separação, segregação, fases. Agora nós vamos entrar na parte micro, né? A química é propriamente dita, né, a ciência, né, que trata dessas substâncias, como nós já vimos, da natureza e aí propriamente dos elementos, né? E esses elementos, logicamente, eles têm propriedades, características que combinam, né, e formam, e essas características que se combinam, na verdade, elas têm capacidade de ligarem, reagirem, né?
E tem aí a questão da energia, que é fundamental, sempre bater na mesma tecla para os senhores, que tudo caminha no sentido de menor energia e de maior estabilidade. Agora eu falei, retira, por exemplo, desculpa, pessoal, chega na sexta-feira já não está tendo voz, mas retira, por exemplo, né, o alumínio da bauxita, é uma rocha, está lá, é um minério. Eu vou retirar esse elemento químico que estava ligado, que tinha uma menor energia, e para isso eu vou ter que adicionar uma maior energia nele. São processos siderúrgicos, né, de mineração, para que eu tenha em mãos esse elemento químico e a aplicação dele numa determinada utilidade. Né? Foi o que nós começamos a falar hoje. A evolução histórica, né, o homem começa a utilizar desses elementos químicos para diferentes finalidades do seu cotidiano. Certo? Ok? Bom, como já falamos, né, a matéria é aquilo que existe, aquilo que forma as coisas, né? E é constituída de partículas elementares. Isso aqui é importante, constituída de partículas elementares. E como que são essas partículas elementares? Né? Essas partículas elementares foi dado o nome de átomo, né? Em uma escala menor, esses átomos ainda são constituídos de outras partículas, né? Que hoje, a nível de ensino médio, a gente fala em prótons, nêutrons e elétrons. A gente vai falar de cada uma delas, de cada uma dessas, né, partículas que constituem a matéria, tá? Bom, evolução, a parte histórica, né, desses modelos que explica essa constituição da matéria. Olha aqui, ó. Isso aqui, né, 450 anos antes de Cristo, né, o homem já tinha esse pensamento filosófico. Vocês estudam filosofia até hoje, né? A filosofia é fundamental, ela segue toda a evolução da ciência, né? Nós teríamos, né, que ter algo que constituía a matéria. Algo muito pequeno. Então, já vinha essa discussão, né? Antes do marco da história aí de Cristo, né? E depois, logicamente, né, surgiram vários modelos para explicar essa constituição da matéria. Hoje, né, o que nós temos em vigor, que é aceitável, né, é o chamado modelo da mecânica quântica ou da mecânica ondulatória ou modelo orbital, que é o que nós utilizamos, que é o que está no livro de vocês, como eu falei, a gente vai até a página hoje, deixa eu só pegar aqui, perdi aqui, e na página 96, é esse modelo hoje que vale, que é o que está descrito na página 96, e só para reforçar para vocês, antes da gente entrar de férias, férias propriamente de 2 dias, né? Nós temos até dia 5, não é isso, pessoal? De novembro, vocês estão acompanhando o calendário aí? Eu tenho hora que eu estou me perdendo com relação a esse calendário. Mas vai estar disponível para vocês, né, uma aula experimental, um vídeo, né, de uma aula experimental que eu fiz a semana passada, com relação a esse modelo aqui, ó, esse modelo da, né, mecânica quântica, um modelo ondulatório, um modelo de orbital. É um pequeno experimento de transições eletrônicas que eu vou disponibilizar para os senhores aí final da próxima semana, início da outra semana. Antes de vocês entrarem no recesso, vocês sabem quantos dias de recesso? 2 dias que a gente tem? Vocês estão acompanhando o calendário, pessoal? Ou vocês estão igual a mim? Estava meio perdida. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Alô, alô? Eu estou te ouvindo, professor. Parece que só está nós dois. Você é o Gustavo? Não, Iago. Iago, será que os outros não estão conseguindo nos ouvir? Gustavo, está conseguindo ouvir? Eu também estou conseguindo. Você está ouvindo? Eu também estou ouvindo. Que bom.
Ah, achei que eu estava falando sozinha. Me deu uma depressão. Passagem. Vocês me ouviram que eu perguntei com relação ao nosso calendário, que eu acho que a gente tem que encerrar até dia 5 de novembro. O primeiro semestre de 2020/1. Então, 2020/1 encerra de 5 de novembro, certo? Mas lá na plataforma Moodle, eu vou disponibilizar para os senhores um vídeo, né, que eu estou explicando esse modelo da KIM. Então, depois vocês ficam atentos que vai aparecer lá, né, como atividade assíncrona, tá? Mas a gente vai explicar isso aqui, mas lá eu vou estar fazendo o experimento no laboratório, que é o que normalmente eu levaria os senhores para fazer. Quando eu trabalho esse modelo, a gente leva ao laboratório. Como a gente não pode levá-los ao laboratório, eu fui até o laboratório e fiz o vídeo, fazendo o experimento. Gravei o vídeo fazendo o experimento e vou disponibilizar para os senhores lá na plataforma Moodle. Tá ok? Bom, então, nós vamos dar uma repassada nessa evolução aqui, que vocês estudaram lá no nono ano, tá? Então, ó, evolução, né? Como nós falamos, antes de Cristo, e já vem depois Dalton, depois de Cristo, né? Algo assim, que é a evolução dos modelos atômicos, historicamente falando, sintonia, né? E o que eles falavam aqui, né? Antes de Cristo dizia que nós tínhamos basicamente, né, a questão do ar, da terra, do fogo e da água. E era a combinação dos 4 elementos. Então, quais eram os elementos que existiam? Eram esses. Para eles era elemento. Ar era um elemento, isso antes de Cristo, gente. Terra era um outro elemento, a água era um outro e o fogo era outro. Tá? Posteriormente, ainda que antes de Cristo, né, esse cara aqui, ó, né, foram Leucipo e Demócrito, né, defendiam a ideia que a matéria era descontínua. O que significa ser algo descontínuo, pessoal? O que é ser descontínuo? Vocês acham que hoje, então vou mudar a pergunta, vocês acham que hoje a matéria é contínua ou ela é descontínua? Agora eu já sei que vocês estão me ouvindo. Gustavo, você que estava colaborando conosco. O que vocês acham? A matéria é contínua ou descontínua? Ou sem opinião, professor? Meio termo. O que vocês pensam? Vou concordar com ele. Acho que contínua. Você acha que é contínua? Quem falou outra coisa aí que eu estava ouvindo? Vou concordar com o Demócrito. Acho que é descontínua. Você vai concordar com o Demócrito? Você acha que é acho que descontínua? Acha que é descontínua. Ok. Então, ó, ela falava que era composta por pequeníssimas partículas e indivisíveis. Né? Então, ele pensava assim, ó, eu pego a matéria, vou dividindo, vou chegar em pequenas partículas indivisíveis. E essas partículas pequenininhas e indivisíveis, sabe como é que ele deu o nome? Átomo. Esse A quer dizer não, tom divisível, quer dizer não divisível. Né? Isso aqui é antes de Cristo, gente. Modelo baseado apenas no quê? Na intuição e na lógica. O cara já era intuitivo, né? Lógica, intuição. Hoje a gente precisa ter isso, né? Lógica, intuição. Só que às vezes a gente tem a comprovação científica, né? Associado, mas antes da comprovação científica a gente tem que ter uma lógica, a gente tem uma intuição. E ele tinha, né? E era essa a intuição que ele tinha, certo? Então, ele propôs um modelo. Olha o modelo que ele propôs. Ele falou, toda a matéria é constituída por átomos e vazio. Não era compacta. Isso é interessantíssimo, ó, que é a ideia de descontínuo. O átomo é uma partícula pequeníssima, invisível e que não pode ser dividida. Essa era outra concepção lá de Demócrito. Né? Os átomos encontram-se em constante movimento. O universo é constituído por um número infinito de átomos
indivisíveis e eternos. Olha, difícil, hein? E segundo Demócrito, as únicas coisas que existem são os átomos e os espaços entre eles. Gente, esse cara pensou antes, né? Isso tudo aqui por intuição. Muita coisa aqui está certa ou está errada? O que vocês acham? Tá certo, né? Certo, tem muita coisa certa. Ó. Toda matéria é constituída por átomos. Certo? Ó, o átomos encontra-se em constante movimento. Tá correto? Segundo as únicas coisas que existem são os átomos e o espaço entre eles. Né? O universo é constituído por um número infinito de átomos. Agora, indivisíveis e eternos, aí já a gente vai discutir sobre isso. Né? A mesma coisa aqui, pequeníssima, invisível e não pode ser dividida. Né? Isso aqui também a gente vai estar discutindo. Mas o pensamento intuitivo dele, de uma forma geral, ele dá um norte, né? Para que hoje a gente continue falando muita coisa, a mesma coisa. Muita coisa prevalece que Demócrito pensava intuitivamente. Né? E aí nós temos, lá que nós começamos a trabalhar, a lei da conservação da massa, que nós já trabalhamos lá no início com vocês, que inclusive está lá na plataforma Moodle também, com atividades assíncronas, né? Que dizia, esse cara falava, o Lavoisier, que é a primeira lei da conservação da massa, que a gente inclusive mostrou lá, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é a frase que eu falo assim, uma das frases mais bonitas que alguém poderia ter falado neste planeta. E continua prevalecendo, né? Na natureza nada se cria. Quem pensa que é um ser criador, nós não somos seres criadores. Nós não criamos nada. Nós simplesmente fazemos o quê? A transformação. Mas a criação, não. Nós não temos condições de criar a matéria. Esse é o grande dilema do homem. E é a grande limitação. Né? E aí a gente entra na contradição que nós não conhecemos absolutamente nada. Nós somos muito ainda aquém do conhecimento. Somos muito limitados. Acreditamos que sabemos, mas não sabemos nada. Né? Porque a gente não cria nada. Nós não somos capazes de criar. Certo? E aí vem, então, né, o Lavoisier mostrando exatamente isso, né? Se eu tenho aqui, ó, A mais B como reagente, e eu tenho X mais Y como produto, né? No final, a massa que eu tenho de A mais B tem que ser igual à massa que eu tenho de X e Y. Ou seja, num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Nós já falamos isso para os senhores também lá atrás, né? É a lei da conservação das massas. Nós não conseguimos, né, realmente quebrar nós quebramos, mas nós não conseguimos criar um determinado elemento químico a partir de um outro, mas não a massa prevalece a mesma. A conservação das nossas massas. Certo? Então, é um exemplo típico que ele deu aqui, ó, 16x mais 8y. No final, eu tenho que ter, ó, 8 vezes 2, 16x. 8y, 8y. Então, o que eu tenho no reagente, eu tenho que ter aonde? No nosso produto, tá? E aí, logicamente, ele vem mostrando, né, com relação às reações químicas, a gente vai passando um pouquinho aqui, porque é a mesma ideia, né? Se eu tenho 24 gramas de carbono mais 6 gramas de hidrogênio, no final eu tenho que ter quanto? 30 gramas. Ai, professor, mas se for aberto o sistema? Não, aí eu tenho perdas. Mas, logicamente, para eu avaliar esse balanço de massa, eu tenho que fazer num sistema que é fechado, tá? Bom, e aí veio esse cara aqui, ó, né, Dalton, em 1808, né? Ele vem novamente para discutir aí, no século XIX, a teoria atômica, né? Na segunda metade do século XVIII, na verdade, do século XIX, a química ela vai ter uma grande evolução, né? E aí vamos ver como que surgiu isso aqui. Cadê o nosso amigo Gustavo? Gustavo, você lê esse parágrafo aqui para nós? Só esse aqui, por favor? Preciso ouvir vocês lendo para eu saber que vocês estão me ouvindo.
só a parte de azul? Isso. Certos fatos não podiam ser explicados pela teoria de Aristóteles, como a lei de Lavoisier. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Certo? Então, ó, já começa a surgir, então, né, esse questionamento, né, a massa dos reagentes é igual à massa do produto, igual eu mostrei ali para vocês. E aí, para explicar isso, né, esse cara aqui, o John Dalton, né, propôs ó, em 1807 o primeiro modelo atômico científico. Ó, então, a gente sai agora daquela área da teoria, na verdade, a gente continua com teoria, né, mas a gente sai daquela percepção, né? Criatividade, mas começa a pensar na questão científica, por método científico. Né? Então, o primeiro modelo atômico científico, com algumas comprovações, mas, logicamente, continua sendo o quê? Modelo, certo? Então, é esse cara aqui, ó, né? É o Dalton. Vamos ver o que ele propõe com relação a esse modelo. Continua lendo aqui para nós, querida. Só esse pedacinho que está aqui, que eu marquei. Bom dia, bom dia. Consegue ler para nós? É o que está marcado de azul, professora? Isso, Cadê? Posso Vocês ler? estão sumindo, hein? Pode, por favor. Quem que falou agora? É porque eu não consigo Iago. visualizar vocês aqui. Iago, por favor, lê para nós. Pessoal, bom dia. Vamos lá. Pode ler para Foi nós, por favor. Foi criado com base em resultados experimentais, sendo, portanto, um modelo científico. Então, eu saio agora daquela questão de percepções, filosofias, e eu entro agora numa percepção o quê? Experimental. Então, ó, esse cara, né, ele propôs que os átomos são partículas muito pequenas, maciças, indestrutíveis, impenetráveis e indivisíveis, né? Que é o famoso modelo da bola de bilhar, que era o quê? Uma bolinha. O átomo era uma bolinha. Só que aí ela era o quê? Indestrutível, impenetrável, indivisível, né? Lá anteriormente, o modelo proposto lá que nós falamos, por Demócrito, né, já pensando na questão intuitiva, ele também propôs que o átomo era o quê? Invisível, ele propôs que o átomo era indivisíveis, né? A mesma coisa aqui proposta por Dalton, né? Indestrutível, impenetráveis e indivisíveis, certo? Bom, vamos ver como é que está o modelo, então, um resumo, a síntese do modelo proposto por Dalton, né? Ó, os átomos de um mesmo elemento são idênticos em massa, em todas as outras propriedades. Aqui eu já até puxei, né? Então não dá nem perguntar para vocês, mas a gente vai discutir isso aqui, né? Naquela época, então, né? O experimento dele ele chegou a essa conclusão que os átomos de um mesmo são idênticos em massa. E hoje nós sabemos que não. Porque nós temos os famosos isótopos. Nós vamos discutir isso mais para frente, né? Que eu posso, vocês já ouviram falar, por exemplo, só voltando aqui na lousinha, né, para eu escrever, vocês já ouviram, isso aqui não é novidade para os senhores, alguém falar assim, carbono 14, já ouviu? Carbono 12, já ouviu? Hã? Já. Professor, Já. Pode falar. minha energia tinha acabado, o Gustavo tá falando. Tá bom? Voltei. Tá certo. Ok. Aqui hoje, no segundo horário, a minha energia também acabou. Vocês ficam atentos, porque parece que. Eu não sei o que está acontecendo com essa energia, não. Parece que está meio geral. Tá dando. Tava com tudo pronto, de repente, puf, apagou tudo. Acabou minha louça, acabou tudo. Aí tive que fazer tudo de novo. Tá difícil, mas vamos lá. Então, pessoal, olha aqui. Né? Carbono 14, carbono 12. Esse 14, né, e esse 12 é massa.
Agora, esse 6, que a gente vai falar mais para frente, é o número atômico, é o número de prótons. Mas 14 e 12 é diferente. É diferente. E lá, né, o Dalton falou que era o quê? Que era, ó, os átomos de um mesmo elemento químico. O elemento químico que a gente tem lá é o quê? É o carbono. São idênticos. Em massa, não. Isso não é verdade. Certo? Então, já tem um equívoco aqui no modelo atômico científico de Dalton. Olha o que ele falou aqui no item 3. Diferentes elementos são constituídos de diferentes tipos de átomos, de massas diferentes. Isso é verdade. Quando eu penso, por exemplo, né, hidrogênio, eu tenho o átomo do elemento químico hidrogênio. Quando eu penso em oxigênio, eu tenho o átomo do elemento químico oxigênio. Nitrogênio, eu tenho o átomo do elemento químico nitrogênio. Carbono, eu tenho o átomo do elemento químico carbono. Sódio, eu tenho o átomo do elemento químico sódio. Certo? E assim por diante. Então, está correto o raciocínio com relação a isso de Dalton, né? Que diferentes elementos são constituídos de diferentes tipos de átomos e de massas diferentes. Os átomos são indestrutíveis. E as reações químicas não passam de reorganizações desses átomos. Se eu penso em reações químicas, isso aqui é verdade. Agora, eu não tenho só reações químicas, eu tenho reações também que envolvem o núcleo do átomo. Então, eu tenho reações nucleares. Agora, quando eu falo em reações químicas, eu não vou destruir o átomo. Certo? Em uma combinação química, os átomos se unem entre si em várias proporções, mas conservam as suas respectivas massas. Isso é o mais brilhante que a lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá? Então, a proposta de Dalton vinha de encontro ao que o Lavoisier já tinha proposto. Está correto. Certo? Então, o Dalton, né, simultaneamente aos trabalhos de Dalton, se desenvolvia estudo sobre a natureza elétrica da matéria. Então, já começava a estudar, né, a questão do elétron. Essa parte, ela contribui muito para a evolução dos modelos atômicos, né? E foi esse cara aqui, ó, o Stoney, né, em 1874, né, que admitiu que a eletricidade estava associada aos átomos. E aí, ó, 1891, deu o nome de elétron para a unidade de carga elétrica negativa. Então, isso aqui veio a contribuir, né, com esses modelos atômicos. Ó, o modelo atômico era de 1808. E o cara aqui, ó, 1874, 1891. Então, é algo, aparentemente, né, parece, de 1808 para 1874, alguns anos, mas dentro da evolução histórica isso não é nada, isso foi muito rápido, né? Então, essa contribuição aí do Stoney com relação ao elétron. E o que isso veio a mudar, professor? O que isso, né, realmente alterou? Porque aí, né, veio esse cara aqui, ó, Thomson, né? Na tela você pode encontrar com um pezinho também, Thomson ou Thompson, tá? De 1856, ó lá, 1940, né? Ele descobre, então, já tinha lá o Stoney propondo, né? Não é novo, então foi juntamente, né, a primeira partícula subatômica, porque o anterior, né, ele já falava, ó, só voltar aqui só um minutinho. Aqui, ó, Stoney, né? Ele já imaginava que isso estaria associado aqui à questão do átomo. Mas foi Thomson que realmente fez essa comprovação através de um experimento, um tubo de raios catódicos, né? Que ele conseguiu comprovar, então, né, que ele passou um gás aqui, ó. Quer ler para nós? Cadê o Gustavo? Gustavo, você lê esse pedacinho aqui para nós, por favor? Leio sim, professor. Thomson realizou uma série de experiências utilizando um tubo de raios catódicos, tubo semelhante aos tubos existentes no interior dos televisores. Neste tubo eram efetuadas descargas elétricas através de um gás rarefeito.
Certo, então eu já tinha aqui, né? Tinha condições de trabalhar com gases, né? Rarefeitos, já tinha essa noção, e eu tive, ele já tinha essa diferença de potencial, então, né? Essas partículas carregadas de carga elétrica negativa, que, né, nada mais é do que esse raio aqui, né? E foi exatamente a proposta dele, ó, em 1897, então, propôs, né? Esse novo modelo. Ao estudar as descargas no interior deste aparelho, então descobriu o elétron. E, logicamente, né, esse elétron, né, ele é observado por uma fluorescência, que eu tinha aqui, só ler esse pedacinho aqui, ó, para nós, por favor, Gustavo. Thomson provou só esse último aqui, que eu marquei aqui. Caiu a energia, Gustavo? Pode ler? Pode ler, acho que a energia dele caiu de novo. Thomson provou que os elétrons eram corpúsculos dotados de carga elétrica e de massa, que fazem parte de toda a matéria. Certo? Através do quê? Dessa fluorescência esverdeada devido à existência de partículas de carga negativa que saem dos átomos do catodo, dessa região aqui, né? Deu-se o nome, catodo, anodo, isso aqui a gente vai estudar mais para frente, né? Onde eu tenho a chegada dos elétrons, a saída dos elétrons, e, na verdade, esse gás aqui, né? Ele tinha uma transição eletrônica, né? Tinha uma fluorescência, e que é o que eu vou mostrar, inclusive, no que eu falei para vocês, é o modelo, né? Eu vou dar um exemplo prático, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Quando vocês estão fazendo o arroz aí na casa de vocês, tem uma chama do fogão, ela tem qual coloração? Uma coloração azul, clara, é isso? Já observaram? Se cair um pouquinho daquela água do arroz na chama, a coloração muda, ela altera. Qual que é a coloração que ela fica? Alguém já observou isso? Laranja. Pode Ela repetir. fica Você tá meio fazendo alaranjada. meia laranjada, né? Se vocês também estiverem fazendo churrasco e deixar cair um pouquinho do sal grosso lá na churrasqueira e formar uma chama, você vai ver também a coloração de uma chama também, mais ou menos aquele mesmo tom, né? Vocês já se perguntaram por quê? Por que isso? Não tenho ideia. Não. Não, né? Pois é, o Thomson é o experimento que ele fez aqui, mais ou menos com essa mesma reflexão, certo? E ele descobriu que, então, eu tinha uma partícula que movimentava e que ela emitia uma certa energia, né? No caso, uma fluorescência. E no caso desse material que ele utilizou aqui, desse gás rarefeito, essa fluorescência era esverdeada, né? E aí ele chegou à conclusão, a partir disso, né, que os elétrons eram corpúsculos dotados de carga elétrica e de massa. Olha que interessante. Eu tinha uma partícula menor do que o átomo, que até então falava átomo não divisível, não tinha nada, era maciço, compacto, mas eu tinha alguma coisa no átomo, menor que ele, e que tinha carga elétrica e ainda tinha massa. Logicamente, aquele modelo, então, atômico que tinha sido proposto por Dalton, não poderia ser. Não poderia, porque era algo maciço, indivisível, não tinha nada lá, compacto, né? E aí o novo modelo atômico proposto por Thomson. O que o Thomson pensou? Então, eu tenho que ter algo maciço, compacto, que era uma esfera de carga elétrica positiva, certo? Olha aqui, toda essa parte, sei lá, azul escuro aqui. E eu tenho umas bolinhas aqui, ó, uns pinguinhos. Tá vendo esses pinguinhos aqui, essas pontinhas amarelas? Que ele chamou de elétrons, partículas com carga elétrica negativa. Olha que interessante. O átomo,
né, era uma esfera maciça, de carga elétrica positiva. Certo? Então, essa parte aqui, ó, toda era positiva. Estando os elétrons dispersos na esfera, mas eu tinha pontos negativos. E no total, no somatório de carga positiva com negativa, né, o que ele pensou, e bem pensado, esse total aqui, ó, né, de cargas, eu não conhecia prótons ainda, conhecia que tinha carga positiva e carga o quê? Negativa. E o somatório de positivo com negativo, eles se anulavam, era igual a zero. Certo? No final do processo, só mais menos, zero, mais menos, zero. Então, ou seja, para cada carga positiva, característica positiva, eu tinha que ter uma característica o quê? Negativa. E no final, o que que eu teria nessa estrutura? Eu teria isso aqui, ó. É exatamente isso. O número de elétrons seria tal que a carga total do átomo seria zero. Então, era algo neutro. O átomo era algo neutro. É o famoso modelo de pudim de passas de 1897 de Thomson. Por que surgiu esse modelo, pessoal? Por que indagou, né, o modelo de Dalton não ficou lá, ó, aquele modelo proposto por Dalton, que era esse modelinho aqui, maciço, indivisível, compactos, também neutro, também não tinha carga, era neutro. O modelo atômico de Thomson também continua neutro, sem carga, mas eu tenho algo positivo e algo negativo. Por que surge esse modelo? O que fez surgir esse modelo? O que vocês acham? Por causa disso aqui, ó, por causa de Stoney, que descobriu, né, admitiu a eletricidade estava associada aos átomos. Olha que importante isso aqui. A eletricidade estava associada aos átomos. Isso em 1874. Gente, hoje, todo esse avanço tecnológico que nós temos, né? Vocês estão aí, ó, assistindo a nossa aula, eu estou falando, estou projetando, e vocês estão visualizando, né? Por que a gente tem capacidade de fazer isso? Por causa da tecnologia, né? Evolução tecnológica, mas aonde que está que começou essa evolução tecnológica? Aqui, ó, aonde a gente destacou o início que do conhecimento do elétron. Aqui está, esse cara é o grande mentor de toda essa questão. E o pouco, como eu falei para vocês no início, nós somos muito limitados. Nós temos muito pouco conhecimento, quase nada, certo? Mas o pouco que nós conhecemos, nós chegamos nesse avanço tecnológico, graças a essa partícula aqui, ó, o elétron, né? Agorinha o Gustavo falou assim, professora, desculpa, a minha energia acabou. Cadê o Gustavo? Voltou ou ele está sem energia? Sumiu, Gustavo? Os elétrons cessaram lá. Oi? Ele falou que a energia Caiu de novo, né? Por causa disso aqui, ó, por causa dos elétrons. Por isso que o Gustavo não está participando, né? Mas a gente consegue só por causa desse cara aí, ó. Então, olha onde começou a surgir. Não é tão pouco tempo, não. Né? E aí surge, então, esse modelo de Thomson, que é um modelo super interessante, porque é a partir do conhecimento do elétron que a gente consegue adentrar, né, nessa proposta aqui de Thomson. Pessoal, tudo bem até aqui? Há alguma dúvida com relação? Nós falamos aqui da parte antes de Cristo e chegamos até em 1897. Dentro do... continua sendo o quê? Modelo, né? Da evolução histórica com relação à questão átomo, né? Então, átomo agora deixa de ser aquela coisa que não tinha outra partícula. Eu já tenho aqui os elétrons. Eu já tenho o conhecimento dos elétrons. Tudo bem? Sim ou sim?
Tudo Sim. bem. Tudo bem. Tá, então eu não vou continuar aqui, porque aí a gente entra agora no próton, que aí é algo um pouco mais complexo. Então a gente vai parar aqui, ó, na descoberta da segunda partícula, que é o próton, que aí vai vir gerar um outro modelo atômico, que nós vamos estar falando na sexta-feira que vem. Sábado a gente tem aula? Agora não, acho que não, né? Vocês conferiram para mim? Temos não. Não tem, não. Tem não, porque sábado é feriado, né? Então na outra semana, deixa eu só projetar aqui, então. Só voltando aqui um pouquinho no Teams, porque senão eu perco o contato de vocês. Ok. Nós estamos aí com 23 alunos. Pessoal, vamos lá, vamos nos organizar aqui. Todos conseguiram, não saiam não, hein, porque eu ainda não baixei a lista de presença. Todos conseguiram, como é que fala? Visualizar a nota de vocês, da avaliação que vocês fizeram na semana passada? Eu consegui. Eu consegui. Sim, tá ok. Então vamos combinar. Vamos deixar as coisas aqui mais ou menos organizadas, para que a gente não se perda. Na próxima semana, sexta-feira, a gente continua. Sim, pode falar. Aquela atividade que a senhora passou no Teams também, que era para fazer, acho que até o dia 19 dessa semana, vai sair a nota ou é só para ficar gravado mesmo? Não, vai sair a nota também, mas calma que aquela atividade eu ainda vou passar mais uma outra. E daí eu vou fazer uma média. E tem um aluno que não conseguiu fazer, não sei se dessa turma tem alguém, então que ainda não estava cadastrado no Teams, alguns eu consegui disponibilizar, outros não. Então vai vir mais uma outra atividade, para a gente poder gerar a nota do primeiro bimestre. A nota do segundo bimestre é essa avaliação que os senhores fizeram, certo? Que a gente deu prova. Certo. E nós vamos dar mais uma prova para quem não conseguiu fazer, porque teve problema com a internet, problema com energia, papapá. E ainda também uma prova de recuperação. Quem que ficou de recuperação, né, que está... quem que está de recuperação, professor? Aqueles que estão com a nota menor do que 6. Então, né, seria interessante que fizesse a prova de recuperação. Quando que vai ser, professora? Essa prova eu vou aplicar ela na próxima sexta-feira. Só que nós vamos ter aula normal das 10h30 até umas 11h15, mais ou menos. E aí eu libero os senhores um pouco mais cedo e eu vou prolongar, né, a prova, na verdade, até 12h30, 12:45, deixar lá no sistema para os senhores fazer. Quem não fez ou vai fazer prova de recuperação. Combinado, assim? Combinado. Sim. Certo? Então, semana que vem a gente tem aula normal, das 10h30 até umas 11h15. Eu termino um pouquinho mais cedo, libero os senhores para quem vai fazer a segunda chamada ou prova de recuperação. É uma prova única. Eu vou entrar lá, não fiz a primeira prova, professor. Como é que você vai saber que eu não fiz a primeira prova? Não vai aparecer sua nota lá para mim. Então, essa prova sua vai valer como a primeira nota do segundo bimestre. Certo? Aí eu fiz a prova, mas eu fiquei com nota menor que 6 e eu quero fazer. Aí essa nota sua, ela é como nota de recuperação. Lembra? Nota de recuperação é um pouco diferente. Eu vou pegar essa nota, vou somar com a outra nota e vou dividir por 2. Ou seja, o sistema que faz, o que é acadêmico que faz. Eu jogo lá como prova de recuperação. Nota de recuperação. Certo? Além disso, vai ter mais uma lista para os senhores resolver na próxima semana, que vai encerrar na outra semana. Então, provavelmente amanhã, no máximo no domingo, vai aparecer uma lista para vocês aí, disponível para vocês, que ela tem um prazo até a outra semana para vocês executarem. Não é igual o prazo de prova, que é 1 hora e pouquinho. Tudo bem, pessoal? Tá claro? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não falei, não fui clara? Tá com dúvida ainda? Podem questionar. Acho Alguém que quer não. questionar? Pode falar, Iago. Falei que eu acho que não. Ah, tá. Ninguém tem dúvida, pessoal? Então, ó,
Vou A baixar senhora já a lançou lista a de nota presença. do primeiro bimestre? Não, é que eu comentei ainda há pouco, Guilherme. A nota do primeiro bimestre, como vocês não tinham sido meus alunos, eu não tinha nenhuma atividade com vocês. Então, a gente tem essa atividade que a gente passou, que ela vale para a presença no Moodle. Eu vou lançar uma outra atividade, e aí, a partir disso, é que a gente vai gerar uma nota para o primeiro bimestre. Certo? A nota do segundo bimestre é essa nota que vocês fizeram a prova. Que ainda vem mais uma outra prova para quem não fez ou para quem está com a nota baixa. Para depois ficar lá a sua nota final do segundo bimestre. Então, até semana que vem, eu vou dar um prazo. Hoje é sexta, dia 24. Provavelmente eu jogo a lista amanhã. Não, hoje é 23, né, pessoal? Amanhã. Então, eu vou deixar a lista mais ou menos uns 4 ou 5 dias. Aí eu fecho a lista, aí que eu vou gerar a nota do primeiro bimestre. Entendido? Guilherme, conseguiu entender? Tá claro? Tá Obrigado. ok? Tá certo. Então, ó, lembrando, senhores, também que eu estou disponível no plantão de dúvidas na segunda-feira, das 15h30 às 16h30. Essa semana passada, essa semana agora, eu já fiz atendimento. Então, quem quiser tirar dúvida, pode entrar na sala. Tem o link da sala que está disponível lá no Moodle para vocês. Não é essa sala, eu criei uma outra sala para o plantão de dúvida. E o link está disponível lá no Moodle. Naquele horário, das 15h30 às 16h30, se eu não me engano, o primeiro ano é isso, 15h30 às 16h30, nas segundas-feiras. Então, quem tiver com alguma dúvida e quiser tirar dúvida na segunda-feira, é só entrar nesse horário e me chamar. Tá ok? Tudo bem? Ok. Então, ó, vou aqui parar a gravação. Parando a gravação.